Olá, sejam bem-vindos a essa aula. Ó, uma coisa importante, se eu fosse você, eu ficaria até o final da aula hoje, porque nós temos uma convidada especial que vai compartilhar aqui dicas de ouro sobre como a harmonização de ambientes transformou a vida dela. E isso é o tipo de informação que você não vai querer ficar sem, viu? Você não vai querer perder. Então, fique até o fim, tá bom? Olha, deixa eu dar uma olhadinha aqui o que vocês estão falando. Ó, aprender a aplicar. Muito bom, muito bom. Aqui a Márcia falando, deem like. É isso aí, dá like aí para mim. Eu gosto de like. Obrigada, mais, por favor. Não fiz o teste ainda. Não estou no grupo. Olha, nós vamos colocar aqui o link para você entrar no grupo, tá, Edina? Vale a pena entrar, porque assim você não perde nada. É muito importante. Porque amo esse assunto e quero harmonizar a minha casa. Muito bom, Priscila. Você vai aprender muito hoje aqui, tá? Olha a Beth aqui falando, o Feng Shui mudou a minha vida. Muito bom, fico muito feliz, Beth. Que gostoso saber disso. Quero deixar a minha casa mais leve, com boas energias. Ah, deixa eu ver aqui, aprender é tudo de bom, né, Elenir? Isso mesmo. Harmonizar a minha família. Uma família harmonizada é felicidade, né? A gente precisa dessa harmonia dentro de casa, porque senão não dá para ser feliz, não é? Agora eu escolho, que legal, aprender a harmonizar o meu relacionamento. Muito bom, Beth. Você vai aprender muita coisa aqui, tá? A minha casa precisa de limpeza. Com certeza, ela deve precisar também de harmonização. E você vai aprender a fazer isso aqui, tá? Que bom estar com você também, Liege. Fico muito feliz. Andréia, seja bem-vinda. Obrigada. Mais, por favor. Deixa eu ver aqui. Santuário onde eu colocar ele em casa. Você vai aprender, tá? Eu estou no grupo. Que bom, muito bom. Feng Shui é tudo de bom. Gosto muito. Quero aprender com você. Harmonizar minha casa, a usar o baguá. Você vai aprender bem mais que isso, tá? Já estou no grupo. Aqui, ó. Deixa a casa gostosa e equilibrada, né? O Feng Shui. Equilíbrio mental, emocional e material, Regina, que você está buscando, né? Desequilibrada da família começou a afetar o financeiro, já vi. Deixa eu ver aqui. Que legal, vocês estão colocando muitas coisas aqui, dá para entender bastante sobre vocês. Muito bom, muito bom, muito bom. Obrigada, mais, por favor. Gente, você sabe quando a gente tem aquela sensação de que você arruma a sua casa e está sempre desorganizado? A desorganização ela persiste, mesmo quando você se esforça para manter tudo em ordem. Então, aquele sentimento constante de estresse, de desgaste emocional que a gente tem, problemas financeiros que não param, cada vez é uma coisa em cima da outra, conflitos em casa, brigas, né, com os moradores, com os filhos, com o cônjuge, né, e desgaste emocional, às vezes desavenças com vizinhos, tudo isso, né, uma coisa que deixa a gente muito estressado, que tira a gente do nosso prumo, né? Então, talvez você já tenha se perguntado por que, mesmo depois de tantas tentativas aí no mundo holístico, de fazer tantas coisas, a harmonia ela parece que escapa pelas mãos, parece que ela não acontece, a gente não consegue obter aquela harmonia de fato, não é? E se eu te dissesse que o ambiente da sua casa, ele reflete as suas emoções, o seu estado de saúde, as suas finanças, reflete nos seus relacionamentos, em tudo isso, né? É uma coisa, na verdade, é aquilo que eu falo, não se sabe o que veio primeiro, o ovo ou a galinha. O que está na sua casa reflete nas suas finanças, e tudo isso que acontece na sua vida também reflete na sua casa. A gente consegue descobrir olhando para sua casa. Então, por trás dessa desordem aparente, podem estar razões mais graves, né? Uma razão séria dos desequilíbrios mais profundos que você está aí vivenciando na sua vida. Você sabia disso? Não é? Então, e por que eu acredito nisso com tanta certeza? Por que eu sempre digo isso? Porque a sua casa, na sua essência, ele é um espelho da sua alma. Então, quando existem desequilíbrios no seu interior, seja emocional, físico, a sua casa ela tende a manifestar esses mesmos desequilíbrios. E qual é a boa notícia? Quando você reconhece e ajusta esses sinais aí na sua casa, você não só cria um ambiente mais harmônico, mas também você inicia um processo de cura e de equilíbrio interno. Então, essa conexão entre a casa e o morador é algo que é muito profundo e que é respaldado por estudos científicos que comprovam a influência, o quanto influencia, o quanto essa influência ela diretamente está ligado, tá? Então, ao seu estado emocional. A influência do ambiente
acaba impactando no seu bem-estar e na sua saúde, na sua prosperidade, tá? Por exemplo, tem um estudo que foi publicado em uma revista de saúde ambiental e medicina preventiva que descobriu que ambientes domésticos que são estressantes podem estar ligados ao cansaço crônico, ou seja, a pessoa não consegue relaxar, não consegue descansar, tá? Outro exemplo é uma pesquisa que foi feita na Universidade da Califórnia, que essa pesquisa se chama Escala de Causa e Ordem e os Comportamentos de Risco à Saúde. Essa revista ela analisou o impacto da desorganização doméstica na saúde mental e na saúde física dos moradores, tá? Essa pesquisa, ela foi publicada na revista Psicologia Pediátrica, tá? Então, são estudos sérios que são feitos, que descobrem, que mostram o quanto é importante o seu entorno, a sua casa, o ambiente onde você vive, não é? Então, esses estudos, eles apontaram que ambientes domésticos caóticos e desorganizados estão ligados a um aumento do comportamento de risco à saúde, como, por exemplo, consumo excessivo de álcool, uso de drogas e comportamento agressivo. Um desses estudos mostra que a desorganização da casa gera um aumento no conflito entre os familiares. Indica que para reduzir os conflitos é necessário começar por ordenar e harmonizar o ambiente em que a família vive. Olha isso, que interessante, não é? Você já tinha pensado nisso? É muito importante isso, não é? Então, eu acredito, tá, que eu e você, que está aqui me ouvindo, nós somos muito parecidas, tá? Não tem diferença entre mim e você. Eu já passei por muita coisa nessa vida, já contei um pouco aqui da minha história, não é? E assim como você já deve ter passado, ou pode ser que você esteja hoje enfrentando coisas semelhantes àquelas que eu já passei lá atrás, né? Então, quando eu olho para trás, para os desafios e as reviravoltas desses últimos 22 anos da minha vida, eu percebo o quanto eu cresci, o quanto eu aprendi. E que se não fossem todas as dificuldades, hoje eu não estaria aqui preparada para te ajudar. Na live passada teve alguém que comentou aqui, falou assim, nossa, porque eu sempre conto uma parte da minha história, né? Eu tenho alunas aqui antigas, né? Na verdade, terapeutas já formados, que cada vez eles falam assim, nossa, eu nem sabia dessa parte da sua história. Tá sempre nas lives, sempre me ouve, e sempre é uma coisa nova que eu conto aqui sobre o que eu já passei, o que eu já fiz na minha vida, né? Então, e eu falei, né? Foram momentos difíceis, tudo foi muito difícil e desafiador, e isso só me fez crescer, me preparou para que eu pudesse estar aqui hoje, para que eu pudesse passar para vocês esse conhecimento, para que eu pudesse encurtar o caminho de vocês. Porque, gente, é muito difícil passar por tudo isso sozinho, muito difícil. Mas quando você tem ajuda, quando você tem direcionamento, você encurta caminhos. Isso é o que acontece com as minhas alunas, com os meus alunos, né? Então, gente, há 22 anos atrás, eu estava ali, ó, no meu limite, tá? Imagina, um divórcio doloroso que eu passei, foi um divórcio muito difícil. E ainda, além de tudo, a falência do meu negócio que eu construí com tanto amor. Imagina como que não é isso, né? Agora, você acrescenta aí, nisso aí, tudo nessa história, uma conta bancária negativa, porque a falência da minha empresa influenciou não só a parte jurídica da minha vida, mas também a parte física, obviamente, porque eu cumpri com os meus compromissos, por exemplo, com funcionários, com fornecedores, e assim eu fiquei acabada financeiramente, fiquei sem dinheiro nenhum, e isso ainda com 2 filhos pequenos, olhando para mim, esperando as respostas, né? Então, eu estava vivendo um inferno na Terra. Realmente não foi simples, foi extremamente desafiador, não é? Então, na tentativa de encontrar um novo rumo, eu busquei o que muitos me diziam ser a solução na época, né? Modelos tradicionais de sucesso. Então, eu retornei à faculdade, eu fui melhorar o meu currículo, tentei me encaixar nos padrões que nem sempre faziam sentido para mim naquela época. Ao contrário, né? Mas eu precisei ir atrás daquilo que eu conhecia na época para poder continuar, né? Então, e em meio a todo esse turbilhão, eu me lembro que eu ouvi numa rádio sobre a técnica de Feng Shui. Eu tinha, na época, um filho que não dormia à noite. E uma casa que estava à venda há 2 anos, uma casa bem problemática. Tinha inventário, era uma casa, era só o terreno praticamente, né, caindo aos pedaços. E eu estava tentando vender essa casa há 2 anos e sem nenhuma perspectiva de venda, já que com inventário é muito difícil. A pessoa não recebe os documentos, né? Tem que fazer contrato de gaveta, é muito complicado, não é? Então, quando isso aconteceu, né? E eu ouvi
na rádio falando sobre essa técnica, eu resolvi tentar, eu resolvi aprender e, incrivelmente, tá? Isso aqui eu estou reduzindo a minha história para que você possa entender como foi o panorama, não é? Eu apliquei algumas técnicas que foram possíveis aplicar naquela casa, porque era uma casa extremamente complicada, só tinha uma entrada, entrava pela cozinha, faltava muita parte ali na planta, que a gente chama de falta de guá, tinham muitos problemas, né? Problemas bem graves ali. E eu consegui, então, aplicar aquilo que eu pude, com o dinheiro que eu tinha, e a casa foi vendida em 3 meses, né? Além do meu filho, eu consegui resolver o problema dele no mesmo dia, quando eu vi algumas dicas ali e percebi qual era o problema, não é? Então, aí o universo, ele parecia nessa época que ele estava sorrindo para mim novamente com, com uma oferta de emprego que veio e transformou a minha trajetória, tá? Então, ali foi tudo, aconteceu ao mesmo tempo, assim que eu apliquei o que eu pude de Feng Shui ali naquela casa. Mas, como todos sabemos, nem tudo são flores, né? Então, eu tomei na época uma decisão ruim de investimento e uma parte significativa do dinheiro evaporou, que era da venda da casa, né? Foi um período bem sombrio, mas também foi a gota d'água que eu precisava naquela época. Isso precisava acontecer para me fazer buscar uma conexão mais profunda comigo, tá? Então, o Feng Shui, ele foi o começo, mas eu senti que eu precisava ir além. Então, eu mergulhei ali no universo holístico, buscando entender mais sobre o equilíbrio de energias e sobre como ele se reflete na nossa vida diária. Então, foram anos de tentativa e erro, foram cursos, workshops, imersões, até que eu compreendi o que funcionava e o que não funcionava. Quando o assunto é harmonizar a casa e o equilíbrio da vida da gente, não é? Então eu consegui, a minha vida mudou completamente quando eu consegui entender tudo isso. E olha só, eu comecei do zero, com 2 filhos pequenos, falida, cheia de dívidas, e hoje eu sou imensamente grata por viver uma vida equilibrada, ter uma família harmônica e filhos que hoje têm carreiras de sucesso, né? Então eu compartilho isso não para me exibir, mas sim para você entender que se eu conseguir virar o jogo, você também consegue, você também pode. Nós não temos nada de diferente, eu de vocês. Nós somos iguais, tá? A diferença é que eu aprendi e agora eu estou ensinando, tá? Essa é a diferença. Mas você está aqui, como eu disse, para cortar caminho, aprender tudo que eu passei, muito mais, sem precisar passar pelo que eu passei, certo? Aprender a queimar todas essas etapas e com um método conciso, um método que funciona. Então, até recentemente, eu vou falar aqui para vocês. Quando eu ainda tinha tempo, o investimento para um processo individual de harmonização de ambientes comigo era mais ou menos de R$ 5.000, tá? E agora eu estou até pensando se acaso eu voltar a abrir agenda para atendimento, porque muitas pessoas pedem, não é? Eu pretendo mudar esse valor, aumentar bastante esse valor, porque realmente hoje a minha vida ela se transformou de uma maneira em que hoje eu estou dedicada aos meus alunos e o meu tempo vale muito, tá? E assim o seu tempo também pode chegar a valer muito quando você aprende uma técnica que realmente resolve, não é? Então, eu estou aqui hoje oferecendo todo esse conhecimento nesse evento, que é gratuito, sem nenhum custo, para tornar essa sabedoria acessível a você e a muito mais pessoas. Então, compartilha, tá? Não deixa de compartilhar aqui, não. E dessa minha jornada pessoal, eu tirei muitos aprendizados, não é? E isso que eu quero compartilhar com você, compartilhar essa jornada, porque dessa jornada, de tudo que eu passei, eu encontrei o equilíbrio. E aí surgiu o método Renove. Ele não só transforma o ambiente ao seu redor, mas também renova a sua alma, a sua visão de mundo, a ideia de criar uma vida melhor. Então, eu criei esse evento justamente para dar a todos vocês a oportunidade de acessar esse conhecimento transformador, tá bom? Então, a minha missão hoje é essa, é compartilhar com vocês o que a vida me ensinou, mostrar que não importa os obstáculos, todos nós temos o poder de renovar, de mudar, evoluir. E é exatamente isso que eu trouxe para vocês nessa aula. E aí, quem está pronto para embarcar nessa jornada transformadora, digita eu aí nos comentários. Obrigada! Mais, por favor! Gente, então, olha, depois de mais de 20 anos no mercado de terapias holísticas, o que eu compreendi foi que existe uma força que muitos de nós enfrentamos todo dia, no nosso dia a dia, mesmo de forma inconsciente. É como se houvesse uma pedra dentro do sapato, incomodando, tirando a tranquilidade, mas a gente não sabe,
nem de onde vem, nem como olhar para ela. Então, é invisível, tá? Uma das coisas que acontecem, que eu vejo muito, é que muitas pessoas, muitas mulheres, têm a sensação de estar andando em círculos, se desgastando, enfrentando conflitos familiares que surgem do nada e transformam a nossa casa em um campo de batalha. Quem aqui vive numa casa que mais parece um campo de batalha? Coloca eu aí nos comentários para eu saber. Então, gente, essas mulheres, essas pessoas se sentem cansadas, sonham com um descanso que parece cada vez mais distante, e eu sei bem o que é isso. E a casa que deveria ser o nosso refúgio, é lá que nós deveríamos carregar as nossas baterias, na verdade se torna um palco de caos constante, de bagunça que parece nunca ter fim. Então, é problemas financeiros que surgem, fazendo com que a gente se sinta como se estivesse em uma montanha russa, sempre insegura do que vem pela frente. E para completar, a saúde começa a dar sinais de que algo não está bem, não é? Então, são as dores, o estresse, a ansiedade, TPM, endometriose, fibromialgias, e isso parece que estão sempre à espreita da gente, não é? Alguém se sente assim? Alguém se identifica? Digita aí para eu saber. Então, agora, vamos pensar juntas. Por que que isso acontece? Né? A resposta pode estar aí, bem debaixo do seu nariz, né? Só que a gente não vê. Pois é, eu estou falando de energia, a energia do ambiente em que a gente vive. O problema central da vida das pessoas é o que eu chamo de labirinto energético. Esse é um termo que eu criei para descrever um conjunto de desafios interligados que se manifesta de três formas principais: a influência invisível, a desorientação espacial e o desencaixe estrutural. A influência invisível é a inundação constante de mensagens subliminares que bombardeiam o nosso subconsciente sem que a gente perceba. Elas se manifestam em todos os cantos da nossa casa, tá? E estão constantemente nos colocando em estado de alerta, de estresse, de agitação, mesmo quando estamos tentando relaxar. E o pior, muitas vezes você se acostumou com isso e nem percebe. Você só sente os efeitos, que é tudo que nós falamos antes: os problemas de saúde, o estresse, as brigas, o problema de prosperidade, não é? Que vem se acumulando na nossa vida. Porque a gente se acostuma a viver com aquilo. É como se a gente se adaptasse, tá? Mas continua nos influenciando negativamente. A outra o segundo ponto é a desorientação espacial. Isso acontece quando a energia dentro da casa é desviada do seu percurso natural. Como se fosse, por exemplo, a água da chuva que ficou presa em um pneu velho lá no seu jardim. Ou então o fluxo de um rio que foi interrompido e ficou aquela água parada, doente, né? Então, ali vira um ambiente propício para a proliferação de doenças. Dessa mesma forma, quando a energia na nossa casa ela não consegue fluir livremente e como ela deve fluir, não consegue fluir da forma que ela deveria, acaba acumulando energia negativa que pode trazer diversos problemas para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para a nossa família, não é? E por último, mas certamente não menos importante, está o desencaixe estrutural, tá? Este ele se refere àqueles problemas estruturais nas nossas casas que não podem ser corrigidos simplesmente movendo alguns móveis, adicionando iluminação, plantando umas plantinhas ou pintando as paredes, não. Esses são desequilíbrios estruturais profundos e que precisam de uma abordagem mais holística e completa para que eles sejam resolvidos, tá? Então, essas três características, que são a influência invisível, a desorientação espacial e o desencaixe estrutural, são os componentes que formam o labirinto energético que eu tenho dito, tá? Então, o labirinto energético, ele é o responsável pelos principais problemas que nós encontramos nas nossas casas e, consequentemente, nas nossas vidas. Conhecer e entender essas características já é o primeiro passo para você começar a desvendar o labirinto e trazer equilíbrio e harmonia para sua vida, tá? Então, vamos entender um pouco o que é a influência invisível. Por mais que a gente não consiga ver ou tocar, a energia que flui na nossa casa ela é real e ela tem um impacto enorme na nossa vida. Então, pensa aqui comigo. Os objetos, as cores, as formas e até mesmo as imagens que escolhemos para decorar o nosso espaço, elas se comunicam diretamente com o nosso cérebro. Mesmo que a gente não perceba, isso acontece porque o nosso cérebro primitivo, ele está sempre em alerta, captando todas essas informações para nos ajudar a tomar decisões rápidas. E dependendo de como o nosso espaço ele está organizado, essa comunicação pode alimentar ou drenar a nossa energia, gerando estresse e insegurança, não é? Então, tudo depende de como essa energia flui ali dentro da sua casa. Aí você pode me perguntar, mas, Márcia, como que objetos inanimados, cores, formas, podem influenciar na nossa energia e no nosso bem-estar? Então, vamos para uma explicação um pouco mais aprofundada.
Eu quero agora que você feche os olhos por um momento, para você poder imaginar uma coisa, tá? Então imagine que você tem um copo bem na sua frente. Agora imagina que você está enchendo esse copo até a metade com seu cuspe, com a saliva. Imaginou? Agora imagina você bebendo o líquido desse copo. Você provavelmente sentiu um nojo, né? Um nojo bem tremendo. Nesse momento, mesmo que seja só imaginário, mesmo que você não tenha realmente tomado, você sentiu nojo. Por quê? Isso acontece porque a nossa mente não diferencia o que é real do que é imaginário. Então, para as nossas emoções, pouco importa se aquele leão feroz na parede ou aquele mar revolto é apenas uma pintura ali. A sensação de perigo vai estar sempre ali presente. Por isso que por isso, se acaso você tem objetos na sua casa que remetem a perigos ou emoções primárias, o seu cérebro estará em constante estado de alerta e isso vai drenar sua energia. Isso contribui para o sentimento generalizado de desconforto e de estresse. Olha, é bem complicado isso, não é? E eu não estou falando, tá, de coisas muito complexas, não. Às vezes, uma quina em um local inapropriado, um sapato fora do lugar, ou até mesmo uma cadeira de costas, você sentado de costas para a porta de entrada do cômodo. Parecem coisas muito simples, tá? Mesmo que nós não estejamos conscientes disso, a nossa mente ela vai estar sempre interpretando e reagindo ao ambiente ao nosso redor. E essa é só uma pequena parte do problema. Por exemplo, uma casa bagunçada, desorganizada, ela pode ser interpretada pelo seu cérebro como um ambiente caótico e estressante. Na verdade, é isso que acontece. Ela registra uma mensagem de que você não está no controle. Você sente isso. Nossa, eu não estou no controle, eu me sinto perdido, me sinto perdida. E isso pode resultar em sentimentos de ansiedade e de estresse. E quem que consegue viver bem, estressado, com ansiedade, você às vezes nem consegue resolver aquilo que você precisa resolver, não consegue tomar boas decisões. Então, eu mostrei essa pesquisa aí no começo da aula, que fala sobre isso, não é? Então, gente, a sua casa, ela está o tempo inteiro se comunicando com você, o tempo todo. E o oposto também é verdade, é um espaço limpo, ordenado, com cores harmônicas, objetos que amamos, objetos corretos nos lugares corretos, podem enviar uma mensagem positiva para o seu cérebro. Ele interpreta essa atmosfera como eu estou seguro, tudo está sob controle, resultando em sentimentos de paz, relaxamento. E quando você está em paz e relaxado, você toma melhores decisões. Você consegue ter uma vida mais confortável, mais harmônica. Você não perde a paciência facilmente. E não é só isso, tá? Estudos de psiconeuroimunologia que estuda a ligação entre a mente e o corpo têm demonstrado consistentemente que as emoções negativas, como estresse e ansiedade, elas podem afetar o nosso sistema imunológico, deixando a gente mais suscetível a doenças. Você sabia disso? Então, pense nisso da seguinte maneira. Nossa mente e o corpo são como uma máquina. Quando nós somos forçados a trabalhar em sua capacidade máxima por longos períodos de tempo, sem a chance de relaxar ou de recarregar, eles começam a se desgastar. Então, emoções negativas acumuladas e não liberadas, elas agem como uma carga constante ali no nosso sistema, levando eventualmente a problemas crônicos, tá? Ah, eu tô vendo aqui que o sinal tá um pouco baixo, mas tá tendo sinal. Me fala aqui qualquer coisa, tá? Tá tudo bem? Tá. Já me falaram que tá tudo bem. Então, o nosso ambiente de vida, se ele está desordenado e carregado de mensagens negativas, podem alimentar um ciclo de estresse e de emoções negativas, que, por sua vez, afetam a nossa saúde física. E as consequências são devastadoras. Então, quando a gente fala da influência invisível, nós não estamos falando apenas de uma questão de conforto e estética. Não. Nós estamos falando de saúde, de bem-estar. Então, ao você aprender a ver e interpretar a energia do nosso ambiente e fazer as mudanças necessárias, nós podemos mudar, nós podemos melhorar o nosso bem-estar, melhorar a nossa saúde e melhorar a nossa vida em todos os níveis, físico, emocional e energético, tá? E prosperidade também, financeiro também. Então, quantas vezes você já entrou em um cômodo da sua casa e sentiu uma estranha sensação de desconforto? Como se, sei lá, se estivesse sendo observado, ou notou que alguns objetos vivem estragando ou desaparecendo, mesmo sendo novos ou pouco usados, quando isso acontece constantemente. E aquela plantinha, a pimenteira que você comprou para atrair boas energias, para limpar o ambiente, e na verdade ela nem suportou, né? Ela não sobreviveu apesar de todos os cuidados, não é?
Então, se você percebe que alguns lugares da sua casa parecem sempre atrair a bagunça, por mais que você tente mantê-los organizados, ou se existem áreas aí onde a energia parece tão pesada que até mesmo as plantas não sobrevivem, isso pode ser um sinal de que o fluxo de energia da sua casa está desorientado, tá? Então, o estresse crônico, a insônia, a sensação constante de fadiga, os conflitos familiares, tudo isso pode surgir quando a energia da sua casa está desbalanceada. E com o tempo, os problemas de saúde, eles vão ficando piores. Então, vão afetando aí a sua capacidade de trabalho, as suas relações familiares e, consequentemente, a sua felicidade, tá? Vou contar aqui, por exemplo, o caso do Fábio e da Michelle, que é um exemplo perfeito. Eles tinham uma casa que era bonita, mas que estava sempre cheia de tensão. A energia era tão pesada que até a pimenteira deles, que é um símbolo de proteção e prosperidade também, né? Contra inveja, contra tudo, assim que foi plantada na casa, não demorou 2 dias para murchar e secar. Isso é um claro indicativo de um problema energético sério, grave. E você? Você já teve dificuldade para manter as suas plantinhas vivas aí na sua casa? Comenta aqui para mim. Como que é as suas plantinhas aí na sua casa? O que que isso nos diz, né? Que a sua casa não deveria ser um campo de batalha. Ela deveria ser um santuário, um lugar de paz, de tranquilidade, onde você possa recarregar as suas energias e não um espaço que drena a energia. Isso nos leva, então, para o segundo ponto do labirinto energético, que é a desorientação espacial. Então, vamos explorar um pouco mais sobre esse conceito de desorientação espacial e a maneira como pode aí estar influenciando o caos na sua casa aí, tá? O método Renove, ele se baseia na antiga sabedoria chinesa do fluxo de energia, conhecido como Qi. O Qi é a força vital, a energia que permeia todas as coisas vivas. Não é? Então, os sábios chineses, eles descobriram a existência do Qi há milhares de anos. Então, eles acreditavam que essa energia vital, ela flui através de caminhos específicos no corpo humano, conhecido como meridiano. Vocês já ouviram falar? Assim como no ambiente também ao nosso redor, influenciado pelo arranjo e pela disposição dos objetos físicos dentro da casa. Então, essa sabedoria antiga ainda hoje é relevante e tem um papel importante nas nossas vidas e espaços, tá? Então, em templos antigos, um método muito interessante na época antiga era utilizada para descobrir como que fluía o fluxo Qi em um terreno. Antes da gente construir, antes deles construírem sobre aquele terreno, eles liberavam animais ali naquele terreno para pastar. Vacas, ovelhas, cabras, porque os animais têm muita sensibilidade às radiações e à energia vital, tá? Então, eles observavam o comportamento desses animais e se os animais eles fossem atraídos para certas áreas e se mantivessem ali saudáveis, ficassem confortáveis, cheios de energia naquele lugar, isso era interpretado como um sinal de ti bom, de bom ti naquele lugar. Se os animais evitassem uma área ou se mostrassem mais lentos, cansados ou inquietos, né, doentes de repente até, isso era considerado um indicativo de má qualidade do Ti, o que a gente chama de energia chá. Então, olhando ali os animais, né, usando os animais como bússola, eles poderiam saber onde deveriam ficar, por exemplo, onde a casa deveria ser construída e até onde deveria ser construído os quartos, né, os ambientes importantes ali da casa. Assim, tá? O Ti, ele na nossa casa, ele é tão importante quanto o Ti no nosso corpo. Se ele estiver bloqueado ou desviado, pode causar desorientação espacial, que é exatamente o que está acontecendo quando você se sente perdido aí na sua própria casa. Quando a lâmpada fica sempre queimando, quando o seu ambiente parece pesado e até as suas plantas morrem, tá? Então, isso tudo pode ser um sinal de desorientação espacial, onde a energia da sua casa não está fluindo corretamente. Está havendo bloqueios e desequilíbrios que afetam todos os aspectos da sua vida, desde o seu humor até a sua saúde e a prosperidade. Portanto, aprender a orientar adequadamente o Ti nos nossos espaços é fundamental para trazer a harmonia e o equilíbrio de volta às nossas vidas. Então, vamos levar isso um pouco mais adiante agora. Não é apenas a energia Ti que influencia o ambiente da sua casa, existem outras energias também invisíveis que estão presentes no nosso dia a dia e que também podem afetar a maneira como nós nos sentimos. Então, a radiação emitida pelos equipamentos eletrônicos, como os nossos celulares, as redes Wi-Fi, os aparelhos elétricos em casa, né? São alguns exemplos disso. Então, sabe, tem aí um detalhe que muita gente nem imagina. A própria Terra, o nosso planeta, é como uma grande pilha de energia. Ela emite uma energia que a gente chama de telúrica, que pode afetar a nossa casa, a nossa vida, a nossa saúde. Você já ouviu falar nas linhas Hartmann ou nas Curry?
São linhas, tá? São como veias de energia que correm pelo planeta e dependendo de onde a gente mora, essas linhas podem passar bem debaixo da nossa casa. E o cruzamento, onde há o cruzamento dessas linhas, sobe uma energia que é ruim para nós, uma energia telúrica que afeta a nossa vida, a nossa saúde, tá? Então, e elas podem estar bem aí embaixo da sua cama, por exemplo, ou do seu sofá, onde você fica a maior parte da sua noite ali, né? Antes de você ir para sua cama. Então, o terreno onde a sua casa foi construída, a direção que a casa está virada, tudo isso pode influenciar a energia do ambiente. É como se a casa ela estivesse dançando com a energia da Terra. E a gente precisa se certificar de que essa dança ela está em harmonia, não é? Essas linhas, elas transitam a energia, tá? E elas nos influenciam. Você já parou para pensar naquilo que nós não vemos, mas sabemos que está lá, né? E que tem um efeito palpável sobre nós? Pensa, por exemplo, no Sol. Tudo bem, a gente vê o Sol, mas nós não vemos as radiações ultravioletas que ele emite. Mas nós sabemos que está lá, né? Por causa de estudos e tal. E sabemos que em excesso podem ser prejudiciais para a nossa saúde, causando queimaduras solares e até mesmo câncer, né? De pele. Da mesma forma, a ausência dessas radiações por um longo inverno, um longo período, pode levar a deficiência de vitamina D, que tem um papel essencial na nossa saúde, não é? Hoje dizem que até que existe uma epidemia de falta de vitamina D, não é? Todo mundo aí está precisando repor, porque causa muitos problemas para a saúde. Então, agora imagine algo similar acontecendo aí na sua casa, com a energia Xi. Da mesma forma que as radiações solares invisíveis podem afetar a nossa saúde, o Qi, as energias telúricas e as radiações também visíveis aos nossos olhos, quando em equilíbrio, podem estar afetando o nosso bem-estar, a nossa saúde, os nossos relacionamentos e até mesmo a nossa prosperidade, tá? Então, você já parou para pensar como essas energias invisíveis estão afetando a sua vida? Como elas estão influenciando a energia da sua casa e, consequentemente, o seu dia a dia? Essa é a importância de entender a desorientação espacial, de perceber que existem forças invisíveis que, mesmo discretas, elas estão continuamente interagindo conosco e influenciando a maneira como nós nos sentimos e como agimos, não é? Então, tem um grande papel em se nós nos sentimos seguros, se nós nos sentimos inseguros, se nós estamos bem ou não, né? Então, pensa nisso. Um exemplo, você conseguiria dormir debaixo do sol do meio-dia em pleno Nordeste? Ou talvez conseguiria descansar escutando um som ensurdecedor durante toda a noite? Não dá, né? Quando a gente vai, às vezes, para algum viajar, ou então quando algum vizinho faz uma festa, é um verdadeiro terror, não é? Então, embora você não esteja consciente das energias da sua casa, o seu subconsciente, ele está em constante interação com elas. Assim como seus ouvidos ouvem aquele som que não te deixa dormir, o seu subconsciente entende essas energias que estão sendo emanadas na sua casa. E é aqui que a desorientação espacial atua com mais força, tá? Então, agora, por que é tão importante resolver isso? Porque nós não podemos apenas deixar como está. Por quê? Então, vamos fazer uma analogia para a gente ilustrar. Pensa no fluxo de sangue aí no seu corpo. O sangue circula por todo o seu corpo, levando oxigênio, nutrientes para as células e removendo os resíduos, não é? Então, se esse fluxo ele for interrompido ou se ele se torna ineficiente por conta de algum bloqueio ou desequilíbrio, isso pode levar a problemas de saúde graves, não é? E até a morte, dependendo do caso. Então, o mesmo acontece com a energia da nossa casa. Se o fluxo de Qi ele é bloqueado ou então ele está desequilibrado, nós não conseguimos obter o máximo desse ambiente. Nós não conseguimos absorver as energias necessárias para a gente poder viver bem. Então, a energia estagnada ela pode criar um ambiente onde nós nos sentimos presos, desconfortáveis, sempre cansados, onde nós não conseguimos nos concentrar, né? Onde o nosso descanso nunca é suficiente, nunca é reparador o suficiente. E aí, os conflitos familiares parecem intermináveis. E nesse ambiente onde nós não conseguimos encontrar a prosperidade desejada, tá? Então, quando existem pontos de concentração de energia chá aí na sua casa, que é essa energia parada, estagnada ou mal direcionada, travando o seu fluxo, isso pode acontecer um aumento nos conflitos, porque essa energia precisa ser dispersada de alguma forma. E é assim que surgem as brigas e a falta de cooperação dentro da sua casa, tá? Muita gente acha que não consegue ter uma casa bem organizada e harmônica por conta da falta de cooperação dos moradores, mas na verdade é o contrário. Na verdade, os moradores não cooperam por causa da falta de harmonia e da energia da casa. E esse desequilíbrio que causa isso. E existe uma outra coisa também. A gente acaba enfrentando o que eu falei hoje lá nos stories para vocês, né? Falei ontem, eu acredito, que quando a gente tenta
acabar com o labirinto energético, pode haver ali uma certa resistência. Por quê? Porque são os mecanismos de autossabotagem. Então, por isso é importante a gente estar atento, a gente aprender o que fazer, não é? Então, quando se tem uma energia represada, qualquer probleminha vira um tsunami aí, né? E daqui a pouco eu vou trazer a Andréia aqui para ela contar o que aconteceu com ela, como ela conseguiu que a família cooperasse também, tá? E outras coisas, ela vai falar aqui um pouquinho da história dela, vai ser muito legal. Então fica aí, que daqui a pouco eu vou chamar a Andréia, tá? Para ela contar a história dela e para vocês saberem de algumas coisas que vocês podem estar passando agora e que podem sim ser resolvidos com essa técnica maravilhosa, porque eu passei por isso, tenho vários alunos que conseguiram, né? Na verdade, a grande maioria dos meus alunos, quando você coloca a técnica em prática, na hora ela aparece, os resultados aparecem ali, né? Então, o que acontece é que quando essas energias elas estão desequilibradas aí na sua casa, fazem com que o seu subconsciente ele fique em constante alerta, né? Isso pode te deixar mais cansada quando você acorda do que quando você foi dormir. Quem aqui não passa por isso? Digita aí eu para eu saber. Então, isso pode te deixar irritada, cansada, estressada, ou até mesmo angustiada e ansiosa. A ansiedade toma conta. Então, são sintomas de um ambiente que está em constante conflito energético, onde o Ti ele não flui corretamente, não é? A internet parece que não está muito boa, né? Então deixa eu desconectar. Gente, vocês que estão aqui no Instagram, vem para o YouTube, porque a conexão não está muito boa, tá? Vem aqui para o YouTube, é Donella também. Eu vou desligar aqui, tá bom? Pronto, vamos ver se melhora aqui a conexão. Inclusive, eu vou deixar aqui também, que se acaso a conexão não estiver muito boa, gente. Rapidinho, só para deixar aqui também esse conectado. Vamos ver se melhora aqui, ó. Fala aqui para mim. Aqui eu, olha, ó, tá travando, agora já vai melhorar, né? Tá legal, tá bom. Então vamos lá. Continuando, tá? Então, quando o Ti ele não flui corretamente, aí você tem essa desorientação na sua energia. Isso afeta todos os aspectos da sua vida. Então, como eu falei agora, pode inclusive gerar tensões que levam a conflitos familiares, pode atrair doenças e prejudicar a sua saúde. Então, sabe aquelas contas que não param de chegar? Aquelas multas que você parece que toda vez chega uma multa? Então, os imprevistos que acabam com as suas economias, ou mesmo as dificuldades para prosperar financeiramente, pois é o labirinto energético que está por trás disso, tá? Então, corrigir essa desorientação espacial significa direcionar o fluxo de energia da nossa casa de forma eficiente, assim como o fluxo sanguíneo do nosso corpo deve ser. Isso significa identificar e remover esses bloqueios, equilibrar a energia, orientar o Ti de forma a apoiar a nossa saúde, a nossa felicidade, a nossa prosperidade, tá? Então, olha, eu sei que parece assustador, mas ó, fica tranquila. Porque na próxima aula eu vou te mostrar como alinhar o fluxo de energia com o ambiente para desfazer o labirinto energético e promover um estado de equilíbrio, onde seu subconsciente pode finalmente descansar, tornando o seu espaço um verdadeiro lar, um santuário de bem-estar, tá? Olha, aqui tem a Rotzi falou aqui, eu moro numa casa alugada, quando a gente chegou já tinha cupim e goteiras, agora o chuveiro está queimando, sucessivamente, isso foi depois de eu e meu esposo estudarmos Feng Shui e aplicarmos. Olha isso, eu tenho aqui, tá? Não vou mostrar hoje para vocês, mas já mostrei em outros momentos, e mais para frente eu mostro, talvez ainda nessa semana, depoimentos de alunos, né, que falam que vieram, inclusive, para o curso por causa disso, haviam feito Feng Shui, haviam aplicado e deu tudo errado. Começou a dar tudo errado. Então, outras pessoas que têm uma vida até que tranquila, tá? E quando percebe, quando muda de casa, quando precisa fazer uma mudança, muda para uma casa e tudo piora. Elas mudam para uma casa melhor, acham que tudo vai melhorar e tudo piora. Parece que desbarranca tudo, assim como aconteceu comigo, né? Tudo isso que eu contei aqui para vocês, e já contei outras vezes, aconteceu depois que eu comprei essa casa e me mudei para ela. Então, existe isso, tá? Porque você vai para aquela casa e ali você tem uma energia nova e ali você tem um labirinto energético totalmente desequilibrado ali, né? Aliás, energias desequilibradas com um gigante labirinto energético. E muitas vezes também você próprio provoca um labirinto energético. Quando você faz aí o Feng Shui da forma errada, quando você simplesmente
coloca aí dicas que você vê na internet, sem olhar escolas, você vai aplicando dicas, né? Ou então faz um curso de Feng Shui básico, basiquinho, e não consegue aprender o suficiente, entrar na técnica de forma que você consiga harmonizar verdadeiramente o espaço. Ou então, você tem problemas no seu labirinto energético que o Feng Shui sozinho não resolve, não é? Então, antes de você sair por aí querendo mudar tudo na sua casa, é preciso muito cuidado. Então, vou te contar uma história que vai mostrar o porquê aqui. Eu conheci uma pessoa que, quando estava estudando sobre o Feng Shui, decidiu aplicar o que ela estava aprendendo na casa do irmão dela, antes mesmo de ter acesso a um conhecimento mais profundo, tá? Então, ela não tinha a intenção nenhuma de fazer mal, ao contrário, ela ficou tão maravilhada com o Feng Shui que ela quis colocar em prática e ajudar as pessoas que ela amava, não é? Então, só que infelizmente, por falta de conhecimento profundo, ela acabou desorientando o fluxo de energia da casa. E as consequências foram devastadoras, tá? O irmão dela, que estava bem no trabalho, acabou perdendo o emprego de uma hora para outra. A esposa, que sempre foi saudável, começou a ficar doente, né? O ambiente da casa ficou tão pesado que eles acabaram ficando endividados, né? Dívidas que eles nunca tiveram. Então, eles não tiveram outra opção senão vender a casa na época. Então, gente, tudo isso aconteceu porque a energia da casa estava tão desequilibrada que se tornou um verdadeiro labirinto energético. Essa história é só um lembrete de que manipular a energia de uma casa é algo sério e que precisa ser feito com conhecimento e com responsabilidade. É como fazer uma cirurgia. Você não gostaria de ser operado por alguém que só viu um vídeo de dicas no YouTube, não é? Ou então fez um cursinho rápido. Não. É muito importante conhecer profundamente o que está fazendo, tá? O que você vai fazer antes de começar a mexer com a energia da casa. É a mesma coisa que operar alguém sem conhecimento. Então, a boa notícia é que eu estou aqui para te ensinar tudo o que você precisa saber para se tornar um especialista em Feng Shui e harmonização do lar. É simples e qualquer pessoa disposta a aprender consegue, mas isso precisa de conhecimento e conhecimento confiável, tá? Então, quando nos propormos quando a gente se propõe a harmonizar a energia da nossa casa, algo fundamental precisa ser considerado. Algo que está no centro de todas as nossas tentativas de melhorar o fluxo de energia, que é o desencaixe estrutural, que é o terceiro ponto do labirinto energético. Comumente, nós pensamos no Feng Shui como uma prática de reorganizar móveis, pintar paredes de cores diferentes, ou adicionar plantas e outros elementos para otimizar a energia do ambiente, não é? De fato, essas opções podem impactar significativamente o fluxo de energia daquela casa. Porém, o que acontece é que mesmo quando essas mudanças, quando essas mudanças elas são feitas, só essas mudanças pequenas, elas não são o suficientes, tá? E se a própria estrutura da casa, ela contradiz os princípios do Feng Shui. Então, em muitos casos, resolver problemas de fluxo de energia requer uma reforma profunda, alterando a estrutura física da casa. E nós estamos falando de mover paredes, reajustar a posição de portas e janelas, remodelar completamente um cômodo. São alterações que requerem um investimento significativo de tempo, dinheiro e recursos, não é? Porém, calma, eu quero ressaltar que o Feng Shui tradicional, especialmente o Feng Shui do chapéu preto, tem ferramentas para corrigir muitos desses problemas estruturais. No entanto, existem algumas questões, como a localização do banheiro, por exemplo, que não são completamente resolvidas por essas técnicas tradicionais. Eu percebi isso ao longo dos anos de estudo e prática do Feng Shui. Foi então que eu comecei a buscar soluções que fossem além do Feng Shui. Então, como a gente poderia enfrentar esses problemas de maneira mais profunda, transformando a energia de uma casa, mesmo quando a estrutura se mostra desafiadora? Então, foi assim que nasceu o método Renove, que incorpora a sabedoria do Feng Shui tradicional, mas vai além, usando a radiônica, cristais, técnicas de biogeometria para corrigir problemas que o Feng Shui não consegue resolver completamente. Esse método é capaz de superar 100% dos problemas do labirinto energético. Isso sem a necessidade de fazer reforma, tá? Então, quanto você terá que gastar? E se você não tiver esse conhecimento? Se você não tiver conhecimento para fazer isso? Muitas reformas poderiam chegar a mais de 100 mil reais de custo. E eu sei que para a maioria das pessoas que me acompanham isso é inviável, não é? Então, o Renove é o único método que tem uma solução completa para a correção da energia do banheiro, o que muitas vezes é considerado a pior energia da casa. Adicionalmente, o nosso método se vale da radiônica para equilibrar e harmonizar tanto a energia telúrica quanto a eletromagnética, que o Feng Shui tradicional não resolve. A biogeometria do lar, outro elemento fundamental do método Renove, nos permite identificar problemas energéticos que o Feng Shui não aponta ou não identifica. Então, nós corrigimos esses problemas com a radiônica, com plantas, com cristais. A biogeometria também nos permite identificar energias de forma que estão causando doenças, seja por móveis, objetos, outras coisas que geram energia ruim, ou até mesmo por presentes que carregam energias negativas. Sabia disso? Eu já contei aqui em algumas lives, né? Contei uma história aqui sobre isso.
O desencaixe estrutural é a última peça desse intrincado labirinto energético e que vem aí impactando você, impactando a sua casa, a sua família. E eu sei que pode ser surpreendente e até mesmo perturbador perceber essas forças sutis atuando aí na sua casa, e eu realmente compreendo você, os seus sentimentos. Mas eu quero que você respire fundo e confie em mim. Porque na próxima aula eu vou desvendar passo a passo o método Renove e juntas nós vamos desemaranhar o labirinto e transformar a sua casa em um refúgio de paz e de equilíbrio. Mas antes de finalizarmos o nosso conteúdo, eu quero falar sobre uma etapa essencial do nosso workshop da Casa Harmonizada, tá? No preparo dessa aula, muitos de vocês responderam a avaliação do nível de equilíbrio energético aí do seu lar. Você respondeu? Fala aqui se você já respondeu esse questionário, essa avaliação. O nosso questionário é especial para entender a situação atual da sua casa e identificar em qual estágio do labirinto energético você se encontra nesse momento. Está dando uma interferência aqui, vocês estão vendo? Uau, o que será que é isso? Voltou. Para quem já fez o quiz, para quem já fez essa avaliação, eu espero que você tenha encontrado insights valiosos aí para a energia da sua casa. Com base nos seus resultados, podemos nós entender melhor o nível de desordem aí da sua casa e as áreas. Ativar a câmera. Eu voltei, mas eu voltei com outro. Eu voltei com outra câmera aqui. Parece que a minha câmera deu pau. Vocês estão enxergando? Tá? E eu tive que colocar os fones, porque ficou sem som, né, também. Então, deixa eu voltar aqui, porque acho que vocês não ouviram, eu vi quando começou a ficar ruim. Então, gente, uma etapa importante é vocês fazerem o quiz, a avaliação do nível de equilíbrio aí energético do seu lar, tá? O questionário, esse nosso questionário, ele é especial para entender como é que está a situação da sua casa, identificar em qual estágio do labirinto energético você se encontra no momento, tá? Então, quem já fez, provavelmente já encontrou insights valiosos sobre a energia da sua casa. Se você quiser até falar aqui para mim, é legal, tá? Então, com base nos seus resultados, nós podemos entender melhor o nível de desordem da sua casa e as áreas que precisamos focar durante o nosso workshop. Então, eu vou falar mais sobre isso na aula de amanhã. Se você ainda não fez o teste, não se preocupe, porque nós vamos enviar o link lá no grupo de WhatsApp ao final dessa aula. Então, será essencial que você preencha esse quiz assim que possível, porque esse diagnóstico será o nosso guia durante todo o workshop da Casa Harmonizada. Se você não está no grupo ainda, eu sugiro que entre para você poder ter acesso ao teste, ao material didático e também ao Tira Dúvidas, porque lá nós vamos abrir o grupo de vez em quando, 2 vezes ao dia, para você vir e tirar todas as suas dúvidas sobre o workshop, tá? Então, é importante que você esteja. Nós vamos colocar aqui o link para você clicar e ir lá se inscrever, entrar no grupo, tá bom? De WhatsApp. Se acaso você clicar e ficar carregando, demorar um pouco, tem paciência, porque os grupos eles lotam e aí a ferramenta é automática e ela vai te encaixar num grupo, tá bom? Que tenha vaga ainda. Agora, uma coisa muito importante, tá? Lembre-se que não importa em qual nível você esteja, o importante é tomar consciência disso. Isso é o primeiro passo para você começar a mudança. E o método Renove ele está aqui para te ajudar nessa jornada, independente do nível da desordem da sua casa, tá? Então, eu vou chamar a Andréia agora aqui. Obrigada! Mais, por favor! E se você gostou das coisas que a gente falou até aqui, já vai falando aí no chat, tá? Porque isso é só o começo. Vai colocando aqui se você gostou, que eu preciso saber. Eu quero saber se você gostou, tá? É lindo ver essa comunidade maravilhosa se formando, pessoas dispostas a mudar tudo e acabar com esse labirinto energético que tanto atrapalha a nossa vida, não é? Eu sou muito grata por poder compartilhar isso com você e formar essa comunidade. Quanta coisa incrível que a gente falou aqui, não é? Então vamos relembrar um pouco sobre o que a gente falou, tá? Para que a gente não perca nenhum detalhe. Nós falamos do labirinto energético, não é? A gente descobriu que ele é essa força invisível que influencia as nossas vidas aí dentro da nossa casa, mas o que é mais incrível é que cada um de nós tem um labirinto pessoal, tá? Único, e que ele está sempre mudando. É muita coisa para você pensar, não é? Agora, o que eu quero é que vocês compartilhem tudo isso com as pessoas que vocês amam, tá? Quem sabe elas também não estão precisando sair desse labirinto. Se você conhece pessoas que você ama e que estão passando por dificuldades,
compartilha essa live com eles, para que eles também possam conseguir identificar esse labirinto energético durante essa semana aqui, tá? Porque essas aulas não vão ficar gravadas, não vão ficar disponíveis. Quando acabar o conteúdo, vai sair do ar, tá bom? Então é importante que vocês aproveitem enquanto está no ar, tá? Elas vão, e enquanto durar a semana, essas aulas elas vão estar disponíveis para vocês revisarem tudo, reverem, e para quem ainda não fez o teste da desordem da casa, no nosso grupo do WhatsApp você vai receber o link, tá bom? Então, na próxima aula a gente vai desvendar junto o método Renove, mostrando como você pode sair desse caos e trazer harmonia para sua casa em 6 passos simples, tá bom? Então, vamos lá. Vamos chamar a Andréia. Vamos conversar aqui com a Andréia. Boa noite! Olá! Boa noite, Andréia, tudo bem? Obrigada! Tudo certo, mais, por favor! Seja bem-vinda, Andréia! Eu quero saber, então, aqui um pouco de você, quero que você conte aqui. Primeiro, se apresenta, Andréia. Fala um pouquinho sobre você. Meu nome é Andréia Souza, né? O meu Instagram é Andréia Souza Feixuí, sou da região sul, né? Mas trabalho com a Donella já há algum tempo, então atendo, assim, bastante gente em todo lugar do mundo, né? Os últimos atendimentos que eu fiz até foi Londres, Suécia e Portugal. Os últimos atendimentos. Uau! Muito Mas bom. Atendo toda, assim, online, né? Posso atender qualquer região do Brasil, né? Mas, assim, conhecimento é libertador. Quando você descobre, né? O raio-x que o Feng Shui faz na tua casa, assim, é maravilhoso, maravilhoso. É tudo de bom. Muito legal. E como que você me conheceu? O que estava acontecendo na sua vida naquela época, em termos de saúde, relacionamento, dinheiro? Fala um pouco para mim. Eu tinha entrado num curso de Feng Shui, né? Assim, eu estava desempregada e não sabia mais o que eu ia fazer. Eu estava até com depressão, né? E aí eu entrei no curso, mas eu vi que no curso de Feng Shui faltava alguma coisa além. Eu fiz para mim, né? Primeiro a gente tem que fazer para si, se curar, né? Fazer todas as curas, né? E aí eu estava pensando em trabalhar profissional, já que eu não tinha mais um emprego para trabalhar profissional, mas eu sentia a necessidade de outras técnicas. E aí, procurando na internet, eu vi o teu curso, né? Estava semana, né? E aí vi o teu curso, que é várias técnicas que realmente um complementa a outra, né? Então, o Feng Shui não é a técnica mais assertiva, às vezes, dependendo do caso. Então, as outras complementam. Então, eu vi que realmente se encaixava. Tudo se encaixa. É, assim, incrível. Então, aí eu fiz o teu curso e foi maravilhoso. E na época, então, você estava com essa dificuldade desempregada e tal. E quando você, antes de nós nos conhecermos, onde que você buscava informações sobre harmonização de ambiente? Ou você nem fazia isso? Você já foi direto para o curso? Eu não sabia nada de Feng Shui, Donella, antes de entrar nesse mundo. Eu não sei que mundo que eu vivia, que eu não sabia nada. Então, eu não sabia o que era Feng Shui, não sabia o que era Baguá, não sabia nada, nada, nada. Radiestesia, radiônica, floral, aromaterapia, etc. Então, assim, eu estava num mundo, assim, diferente desse holístico, né? Não assistia nada sobre isso. E quando eu parei, fiquei em casa, disse assim, não, eu vou ver outras coisas. E aí fui para esse mundo, assim, meu Deus, achei maravilhoso. E faz sentido. Tudo que a gente está passando do trabalho na nossa casa, né? Que a nossa casa é como se fosse a nossa segunda pele. Então, a gente olha, começa a enxergar as coisas de outro jeito e começa a ver que realmente o negócio não está batendo porque a casa está doente, né? Então, se a casa está doente, nós vamos ficar doentes e vice-versa, né? Então, por isso que a gente precisa conhecer sobre o Feng Shui para conseguir fazer o diagnóstico correto e eliminar essas coisas, porque se tu não quer aprender, tudo certo, dependendo da pessoa, vai com o tempo, às vezes não é naquele momento que a pessoa vai adquirir aquele conhecimento, mas se adquirir, vai fazer toda a diferença na sua vida, tá? Porque aquilo ali é um raio-x, tu vai fazer um diagnóstico e vai dizer assim, pô, agora eu tenho fissura, se eu não me preocupar com a fissura, pode dar separação, eu tenho vazamento, se eu não me preocupar com o vazamento, pode dar isso. Então, várias outras coisas que tu começa a identificar, coisas paradas, mais de 3 meses, a energia estagnada, então tu vai conseguindo fazer o diagnóstico, releitura do que está acontecendo na tua casa. É incrível, incrível, fantástico. Certo. E, Andréia, às vezes a gente fala aqui, né? E algumas pessoas podem pensar que falar é fácil, né? Mas fazer é que são elas. Na época, você enfrentou algum desafio quando você tentou aplicar o que aprendeu? E, se sim, como que você superou esses desafios, esses obstáculos? A minha família não me apoiou em nenhum momento, né? Disse que eu estava maluca, disse que saía da besteira, que eu estava perdendo tempo, dinheiro. Eu disse assim, não, eu senti, assim, um chamado, né? Que eu tinha que realmente conhecer essa técnica, que era a técnica que eu estava precisando naquele momento. A minha casa era uma casa doente, tinha muitos problemas. Então, eu tive que realmente botar numa lista, um caderninho, e demorei 1 ano e meio para resolver todos os problemas da minha casa, tá? Mas ficou a casa maravilhosa. Até os amiguinhos da minha filha falavam assim, meu Deus, que energia boa que tem essa casa, isso aqui. E eu amo estar na minha casa, entendeu? É outra energia, é outra vibe, como se diz, né? Então, é sensacional, sensacional. É o que eu estava precisando naquele exato momento, tá? E como que você conseguiu trazer, né, no caso, que você teve esse problema, que as pessoas, todo mundo achou que você estava louca e tal, e como que você conseguiu superar isso? Como que você conseguiu trazer as pessoas para o lado do Feng Shui e acreditar? Tá. Tu sempre falava assim, de repente a pessoa está na casa dos pais, né?
faz o feng shui no teu quarto, faz aonde tu pode fazer, aonde tu controla, né, aquele negócio. Se tu não pode fazer no quarto da tua filha, tu não faz, mas faz na sala, na cozinha, no teu quarto, mas faz aonde tu pode. Tua história que tu fez, né, na tua casinha pequenininha que tu fez. Então a gente faz aonde dá e bota na cabeça, é intenção. Fazendo com a intenção vai dar certo. Pode fazer até de repente num quarto só, vai dar certo. Fazer no carro, fazer no quintal, fazer na garagem, vai dar certo. Ó, tá aqui. Esse é o segredo, a intenção. Aí as pessoas acabam vendo, né, o resultado aparecendo. Exatamente. Né? Aí começa a mudar tudo na tua casa. A tua casa fica gostosa, equilibrada. Aí começa a perguntar assim, mãe, o que está acontecendo? Pô, tá todo mundo gostando de ficar aqui. Agora não quer mais ir para outro lugar, quer vir para cá. Porque os amiguinhos dela começaram a vir assim, não, eu vou fazer sempre festinha lá na casa, né, da casa da minha filha, não sei o quê. Então eles começaram a vir mais para cá, né? Então assim, pois é, uma casa harmoniosa. Eu não tinha planta nenhuma, agora eu tô cheia de planta. Então tudo quanto é cômodo, eu tenho uma planta. Eu não tinha planta nenhuma. Eu achava assim, não, planta é na rua. Não, eu tenho planta, eu tenho cristais. Então tudo que eu vi que era bom, eu comecei a ter, né? Cristais, planta, iluminação. Eu tinha locais que estava mal iluminado, com a iluminação errada, o banheiro não cuidava, o lixinho. Então, isso tudo é conhecimento que eu adquiri fazendo feng shui, né? Isso foi libertador. E aí é só cuidar, e assim, é amor. A casa precisa de amor. Tendo amor, tudo funciona. Certo. E assim, muitas vezes, né, as pessoas elas têm um pé atrás, né, no começo, fala assim, ai, será que isso vai dar certo, né? Aconteceu com você de você ter alguma dúvida quanto à eficácia da harmonização antes de você ter esses resultados? Aconteceu, as coisas começaram a melhorar, né? As coisas melhorar. Aí a minha filha uma vez disse assim, mãe, ativa aí a área do trabalho para mim arrumar emprego. Aí ativei a área do trabalho, ela arrumou emprego. Aí na outra minha amiga também disse assim, Andréia, vem cá, vem aqui na minha casa que o meu filho precisa de emprego, que eu tô sabendo que deu certo para tua filha. Aí eu ativei a área do trabalho, ela também, o filho dela também arrumou emprego. Então foi isso, foi assim, é o resultado. Tu tendo resultado, tu vai contagiar as pessoas e as pessoas vão acreditar que aquilo ali realmente funciona, entendeu? Então faz assim, com convicção que realmente já vai dar resultado e vai dar, tá? Vai dar, pode escrever que vai dar. Muito legal. E assim, tipo, muitas pessoas querem saber sobre a parte financeira, né? Já aconteceu assim com você ou com seus clientes, né? Que você já atende bastante agora, de ver essa melhora ou essa mudança na parte das finanças? Você tem alguma história? Sim, eu tenho uma história bem legal. Eu fui numa loja, né? Eu já fiz em três lojas, né? Aí eu fui na loja, o cara tinha a mesa de trabalho debaixo da escada. E o caixa dele era debaixo da escada. Quando eu entrei, que eu vi que a mesa dele estava debaixo da escada, aí eu perguntei como é que estava a situação financeira. Assim, André, vai de mal a pior. Eu assim, pois é, tu tá debaixo da escada. Aí eu peguei, fiz o baguá da loja, botei a mesa dele na prosperidade. Ele começou a dizer assim, André, a loja está cada vez melhor. E ele, hoje em dia, fiz até uma limpeza energética lá na loja dele agora, faz pouco tempo, e ele até está ampliando a loja. Então, olha só a mudança disso. Olha a mudança disso. Então, o conhecimento é libertador. Né? Libertador. E fora isso, assim, os banheiros, se os banheiros estão localizados na área da saúde, do relacionamento, do sucesso, do trabalho, da prosperidade, isso tudo, se a gente não souber, né, cuidar, né, eliminar esse efeito nocivo do banheiro, vai realmente, as finanças vai para o ralo, né? Então, tem que realmente saber onde cai cada banheiro, né, e cuidar, né? E mais assim, também o camas é o que mais eu vejo, camas na posição errada, né? Então, problemas com asma, cama encostada na parede, como teu filho também tem alguma história para contar sobre isso? Tem uma história que o menino estava com asma, assim, crise de asma, sempre. E eu, nas primeiras consultorias, eu ia da casa da pessoa. Então, isso foi muito legal. Tem muitas histórias boas, porque eu vou na casa da pessoa, né, no começo. Hoje em dia, eu só faço online. Mas eu ia na casa da pessoa e eu vi a cama do menino encostada na parede do banheiro, onde tinha descarga. Aí eu disse assim, não, vou mudar agora. E aí eu já mudamos a cama. Naquela noite, a criança já dormiu tranquilo, entendeu? É mais ou menos parecido com a tua história, né? Então, foi incrível. Outra também que eu fui, ela me mostrou o quarto dela, e quando eu abri o guarda-roupa, eu vi assim, guarda-roupa pilhado de roupa, né? Eu disse assim, meu Deus, ela tentei fazer força assim para fechar. Eu disse, não pode isso. Nós temos que resolver isso aí. Tu tens que se desfazer dessas coisas, porque isso aí é energia acumulada, energia chá, então tá muito travado a tua vida, com certeza. Então vamos fazer uma eliminação, doação, vender, vamos eliminar pelo menos metade disso aí. Aí ela começou a fazer, a mãe dela no outro dia, sem falar para mim, disse assim, André, eu não sei se tem relação, mas ela tinha problema de intestino preso, e ela foi fazer essa arrumação no armário dela, e o intestino dela começou a funcionar depois de muito tempo. Eu disse assim, claro, é isso aí, ó. É só porque estava trancado, estava tudo travado, né? Então é incrível. Olha isso, muito interessante, né? Muito, muito gostoso isso. E, assim, na técnica a gente não usa só o Feng Shui, né? A gente utiliza várias técnicas, isso vai para os moradores também, né? Exatamente. Então, você tem alguma história de saúde? Acho que você uma vez falou sobre o que você descobriu, né? Uma coisa interessante. Eu fui também, isso aqui também fui na casa das pessoas, mas eu faço hoje online, né? Isso aqui é um gráfico do ser humano, onde a gente vê os chakras, né? E aí, isso aqui é um pêndulo, né?
um pêndulo, e aí eu fui fazer a medição dos chakras e vi que ele tinha um homem e uma mulher. Eu tenho história de um homem e uma mulher, né? Aí eu vi que o cliente tinha o chakra básico e não equilibrava, e aí eu botava os cristais, né? Botava os cristais, deixava ali por 40 minutos, 1 hora, e aí verificava nada. Aí eu disse para ele, olha, eu acho que o senhor tem que procurar um médico, porque eu vejo que não equilibrou nesse meio tempo aí, algum problema tem. E aí ele disse no outro dia, né, que já tinha marcado isso aqui, aí depois ele fez um retorno com o médico, ele disse assim, realmente, foi na hora certa que eu fui no médico, né, e eu já tinha um tumorzinho ali no ânus, né, então foi incrível. E exatamente a mulher também tinha problema no ovário, no chakra básico, então ela também foi no médico e foi na hora certa, e aí foi tratando para não dar o câncer, né, mas foi assim, incrível, assim, incrível. Coisas que o Feng Shui não poderia resolver. Não exatamente, poderia saber, né? Exatamente. Outra e aí duas você, técnicas, a radiestesia e a radiônica, né? Então, quando você conhece a técnica certa para harmonizar a casa, não é algo complicado, né? Uma vez que só fazer, a gente faz aí mudanças, às vezes simples, né? Como mudar um objeto de lugar e tal. E você já tem alguma história assim, que você fez uma mudança pequena e já mudou? Sim, eu tinha outra cliente que eu fui, aí eu revisei a casa dela todinha e eu vi que as fechaduras dela estavam toda quebrada, né? As fechaduras tem umas quebradas, umas com ruídas, assim, com barulho, isso, aquilo. Aí eu perguntei se ela tinha algum problema, né, físico, porque aquilo ali já estava 20 anos, a casa, com esse problema. Aí eu disse, eu tenho dores aqui na junta, aqui né? Tem muitas dores aqui, terríveis, dores que eu não consigo descobrir o que é. Então tá, a senhora vai lá na lojinha, faz uma prestação e troca todas as fechaduras. E diga para mim se vai mudar alguma coisa na sua vida. Aí ela foi lá, fez direitinho, trocou todas as fechaduras, ela ligou chorando para mim e disse que não tinha mais dores na mão. Incrível, incrível. Olha isso. Mas são coisas incríveis, não é? Como a energia. Isso é um labirinto energético ali dentro da casa dela. Uma coisa simples, né? Que mudou totalmente a vida. É de arrepiar, não é mesmo? É maravilhoso, maravilhoso. Outra também tinha também uma porta que rengia, era ruim de abrir, fazia aquele barulhão, né? Aquele barulhão assim, bem ruim de abrir. Aí também ela tinha reclamação do joelho, que doía, né? Quando ela levantava, ela dava aquele barulho no joelho, né? Barulho no joelho. Eu disse assim, olha, se eu fosse a senhora, eu resolveria o problema dessa porta que vai resolver o joelho. Aí ela fez isso, resolveu a porta, nunca mais o joelho incomodou. Assim, incrível. Olha isso, obrigada! Mas, por favor. Ai, André, e quantas pessoas estão com esses problemas tão simples que é só resolver a casa, gente. É só resolver os problemas da casa. A casa é como se fosse a nossa segunda pele. É assim, a casa está doente. Se você não resolve a casa, você fica doente. Então você prefere resolver o problema da casa ou ficar doente? Ou gastar com remédio, isso, aquilo. E às vezes não vai descobrir qual foi o causador dessa doença. E às vezes é uma coisa tão simples. É só resolver os problemas da casa, fazer manutenção na casa. Sim. Andréia, para encerrar com a chave de ouro, que conselho que você daria para quem acabou de descobrir esse tal de labirinto energético e está pensando, uau, isso pode realmente mudar a minha vida, será? Com certeza. Para embarcar aí na jornada da harmonização da casa. Pula para cá, que tu vai ter todo o conhecimento. Olha, a Márcia, assim, é sensacional, né? O Feng Shui é completíssimo, o dela, né? E você vai ter outras ferramentas, como a radiônica, a radiestesia, e com isso tudo na mão, você vai primeiro se curar e depois vai curar as outras pessoas. Então, vem para cá fazer parte do nosso time. Muito legal. Obrigada, Andréia. Obrigada. Mais, por favor. Fico muito feliz com que isso tenha mudado a sua vida. Hoje eu sei que você, né, é uma pessoa que tem a vida cheia, né? Tem bastante consultoria. Graças isso me deixa muito feliz. Né? Tantas casas aí para serem harmonizadas. E isso me deixa muito feliz de poder fazer parte dessa sua transformação, da sua jornada e de todas as pessoas que você está transformando, porque indiretamente, né, direto ou indiretamente, eu faço parte disso e isso me deixa muito feliz. Obrigada, viu, Andréia? Obrigada pela sua participação. Coloca aqui, deixa o seu contato, então, o seu WhatsApp para as pessoas que quiserem fazer uma consultoria com você? Pode ser. O 48, né? 984-620341. Pode me chamar, que eu estou disponível para ajudar vocês, tá bom? Obrigada, Andréia. Obrigada pela sua participação. Fica com Deus. Obrigada. Um beijo. Beijo. Gente, muito bom, né? Fala aqui para mim o que vocês viram com isso. Olha aqui o telefone da Andréia, aqui, para a gente colocar aqui. Ai, meu Deus do céu. Para você poder consultar a Andréia, né? Aqui, dor na sola do pé, Andréia. Lourdes, fala com a Andréia lá, não é? Ou então vem você mesmo aprender a fazer toda essa mudança na sua casa para você transformar a sua vida, transformar a vida das pessoas que você ama, porque, gente, é muito legal, não é? Então, não deixem de compartilhar essa live com as pessoas que você ama, para que elas possam vir aqui, né, e ver como esse método pode ajudar, para que eles possam conhecer o labirinto energético, possam conhecer o método Renove, possam fazer essa mudança, né? Porque durante essa semana as aulas vão estar disponíveis para você revisar, para elas assistirem e não esquece de fazer o teste, tá bom? E na próxima aula, então, a gente vai desvendar juntos
o método Renove, mostrando como você pode sair desse caos e trazer harmonia para sua casa em 6 passos simples, não é? E para aproveitar tudo isso ao máximo, é super importante, tá? Que vocês estejam presentes todos os dias, tá bom? E olha, o melhor ainda está por vir. Eu não posso esperar para compartilhar o que estamos preparando aqui para você, tá bom? Tem algumas pessoas aqui com dúvidas. Vamos tirar as dúvidas, então. A Gilda, ela perguntou assim, o que acontece guardar coisas de pessoas que já morreram? Eu fiz uma live aqui onde eu falei sobre isso, né? Então, quando você guarda coisas de pessoas que já morreram, você está gerando um labirinto energético na sua casa, porque você está preso nessa energia, na energia que não que vai ser uma energia de tristeza, uma energia de saudade, uma energia que prende a pessoa também. Vocês ficam conectados. E outra coisa, né? Se você não sabe o que essa coisa, né, que você guarda, objeto, coisas que você tem dessa pessoa, quais energias eles emanam, se ali tem miasmas, né? Tem energias que ficam presas ali, né? Da pessoa. E essas energias, ela emana para sua casa. E toda a energia de sofrimento, energias negativas da pessoa, da aura da pessoa, ficam presas nos objetos. A gente vê muito isso quando a gente faz a análise da casa e a gente encontra objetos doentes ali que estão trazendo problemas para aquela casa, tá? Para aquela família, para aquelas pessoas que moram ali. Então, muitas vezes, objetos que você tem na sua casa guardados só estão te fazendo mal. Só estão fazendo mal para você e para sua família, tá? Então, é muito importante que você faça, ou você se liberte dessas coisas, dessas pessoas, não é? Ou você, então, faça análise para ver qual que é a energia que está sendo emitida por esses objetos, tá bom? Então, fica aqui que a gente vai falar mais sobre isso nessa semana, tá? Você vai aprender mais. A Eugênia falou assim, tenho passado momentos desafiadores, minha sogra está fazendo a cabeça do meu esposo para dormir na casa dela, com ela, fotos, o que eu faço, né? Bom, o seu esposo, tá? Provavelmente, ele, com ela todos os dias, tá? Na casa dela, com ela todos os dias, o que eu posso fazer? Agora eu entendi, tá? Gente, primeiro, o seu esposo tem aí uma ligação que ele já deveria ter interrompido. Isso daí é importante e a gente fala sobre isso, tá? No curso, a gente comenta sobre isso, fala sobre isso. Você precisa aprender a cuidar de você e limpar em você todas as memórias que estão fazendo com que o seu marido se comporte dessa forma. Provavelmente, se ele está indo, porque ninguém faz a cabeça de ninguém quando não tem uma coisa por trás, tá? Existe aí o que a gente chama de filhinho da mamãe. Ele tem laços que não foram quebrados, laços infantis que prendem ele e a mãe. Inclusive, nossa, será que eu posso dar um spoiler? Vocês vão saber. Eugênia, venha nas próximas aulas, porque lá no Método Renove nós temos uma ferramenta para resolver esse problema. Eu vou falar nas próximas aulas, tá? Não posso falar aqui ainda, então é surpresa para vocês, tá bom? Mas tem como resolver isso, tá? E você vai poder aprender. Vamos ver aqui a Michelle também falando. Eu queria descobrir o que é bom para insônia. Tem 2 dias que não durmo, sinto que vou enlouquecer. Michelle, realmente, quando a gente não dorme, isso é um problema muito sério, né? Porque, gente, sem você dormir, você não recarrega suas energias. Se você fala que mudou isso aí, tem 2 dias que você não dorme, como era antes, né? Isso sempre foi assim? Porque você, provavelmente, tem um labirinto energético aí na sua casa que está te impedindo de dormir. O que acontece com o labirinto? Nós não falamos sobre isso aqui hoje, eu não toquei nesse assunto. Mas quando você tem um labirinto energético na sua casa, ele só tende a crescer. Ele só tende a piorar, tá? É como o fluxo do rio interrompido, que é um dos problemas que geram um labirinto, né? Quando o fluxo da energia ela é interrompido de alguma forma, aquela água ela para, ela fica uma água parada e ela também vai subindo e ela pode transbordar. Então, esse seu labirinto está se tornando insuportável. Então, você precisa aprender a desvendar esse labirinto, corrigir essas energias, tá bom? Então, vem na aula amanhã, viu, Michele? A Michelle também falou aqui, ainda mais depois que eu fui tentando mudar a minha casa, a insônia piorou mais, misericórdia. Hoje mesmo não estou bem, não consigo me concentrar. Sério, sinto que vou enlouquecer. Hoje tomei até banho gelado de manhã. Michelle, então, você pode ter tomado atitudes, né, mexido na casa de forma incorreta. Você precisa aprender a forma correta de mexer com as energias da sua casa, tá? A Lourdes perguntou aqui, como eu entro no método Renove, né? Então, o que acontece, Lourdes?
Vai abrir as vagas, tá? Nós vamos abrir as vagas do Método Renove na quinta-feira, com uma condição especial para quem está participando do evento. Então, fica aqui que eu vou explicar tudo certinho para vocês na quinta-feira, como você faz para entrar no Método Renove, tá bom? Então, não perde nenhuma aula, não perde. A Sinai falou aqui, Márcia, a gente mudou de casa e toda a família virou M, que ela falou, e eu não sei o que fazer. Você mudou para uma casa com um labirinto energético gigante, pior do que você tinha antes na outra casa, tá? Eu digo muitas vezes que o que acontece, tá? Quando a gente muda para uma casa, a gente muda para uma energia nova. E ali tem toda uma história, tem todo um labirinto, tem os miasmas nas paredes, tem tudo ali concentrado, móveis que ficam na casa, né? Então, às vezes, tem móveis planejados que tem que ficar ali na cozinha, nos quartos. Tudo aquilo tem miasma, tudo aquilo tem energia que gera um labirinto energético. E quando você chega ali, você chega num emaranhado de energias negativas. E isso daí acontece, sim. É muito comum, tá? Então, é isso, viu, Sinai? O Carlos. Donela, posso orar com as pedras elementais na mão? Claro que você pode orar com as pedras elementais, mas o mais importante, tá? É você aprender como você faz cada técnica. Você aprender sobre cada, por exemplo, as pedras. Quais pedras? Se você está fazendo essa pergunta, é porque você tem um conhecimento ainda inicial, né? Sobre as pedras, não é? Então, é importante que você conheça mais, que você se aprofunde, Carlos, para que você possa saber exatamente como você usa da melhor forma possível, como você extrai todos os poderes das suas pedras, tá? A Clara Rosa falou aqui, não sei ativar a área do trabalho, não vendo nada. Clara, fica aqui, tá? Fica aqui que você vai aprender muito aqui. E seria muito interessante se você pudesse aprender, de fato, a fazer isso, porque para ativar, é muito importante quando a gente ativa as áreas. Quando a gente ativa, a gente aprende de forma correta a ativar as áreas do guarda da nossa planta, tudo começa a fluir, tá? Então fica aqui, vem na aula de amanhã, vem nas aulas dessa semana, porque você vai aprender muitas coisas aqui, muito importante, tá bom? Tem o lírio da paz e não brota os lírios, porque Maria Antero. Maria, o lírio da paz, primeiro, ele precisa estar numa casa com uma energia boa para que ele possa dar flores, tá? Isso é importante. Tem também a época do ano em que ele floresce. Eu tenho aqui uma playlist, tá? Que depois sobre plantas, depois você vai lá e dá uma olhadinha. Mas se o seu lírio nunca floresce, é porque ele não está numa energia propícia aí dentro da sua casa. Você precisa conhecer o seu labirinto energético mais a fundo, tá? A Cláudia tem o sino dos ventos e às vezes não tem vento, nem um pouquinho de vento, mas o sino se mexe. Pode ser energias que fazem ele mexer? Cláudia, sim, porque o sino dos ventos ele é muito ele é muito sensível, tá? E o fluxo de energia, ele se movimenta, e ele se movimenta muito parecido com o fluxo de vento, tá? Ao contrário também, existem sinos que nunca se movimentam. Já aconteceu de pessoas na minha loja devolverem o sino e falar, esse sino não funciona, esse sino não mexe. A pessoa coloca o sino, o vento vai, o sino faz assim, ó. Mas não bate. Não bate ele tem um badalo gigante no meio dele, e o sino, ele faz isso, ó. E não faz barulho. É incrível, incrível, tá? Como isso às vezes acontece. E as pessoas acham que a culpa é do sino. E, na verdade, tudo vai de como está a energia naquele lugar, não é? Então, precisa de mais do que o sino para resolver aquele problema. Então, é importante conhecer isso, não é? A Normélia fala que meu filho está em casa com 39 anos depois de um divórcio. Meu marido chama o filhinho da mamãe. E é mesmo, viu? Você precisa saber disso, você precisa entender que não é bom para ele que ele seja o filhinho da mamãe. Isso não deixa ele crescer, tá? O bom, o saudável é quando os filhos saem e não retornam. Porque quando os filhos retornam, eles estão voltando ao passado. E isso tudo pode ser por causa da energia. Porque toda essa energia que aconteceu na casa dele, tá? Fez com que ele voltasse ao passado. Isso tem a ver com o labirinto energético dele lá, e agora ele está no seu labirinto energético. Então, Normélia, é importante que você se fortaleça, que você aprenda um pouco sobre isso. Não vou dar o spoiler de novo, né? Mas nós vamos. Fica aí até quinta-feira. Na quinta-feira eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, porque nós vamos ter aí um presente que vai ajudar nesse ponto aí também, tá? A Normélia fala, mudamos para um apartamento muito bom, mas o meu marido está sempre doente. Como faço para mudar isso e saber o porquê? Normélia, você precisa conhecer o labirinto energético e resolver esse labirinto. Você precisa curar a sua casa. Não tem mais nada que eu possa falar além disso. Você precisa aprender a curar a sua casa, tá?
A Thaís, SOS, não sinto mais graça em nada, não sinto vontade de viver, só deitada na minha cama. Thaís, meu Deus, Thaís, que triste isso. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe, te amo, sou grata, Thaís. Sinto muito. Você pode melhorar isso, tá? Pode. Imagine, você deve estar num emaranhado de energias tão densas que é como se você estivesse numa areia movediça. Você não consegue sair daí. Então você precisa ter conhecimento para você sair desse emaranhado energético. Viu, Thaís? Você vai conseguir, pode ter certeza. Conta com a gente aqui, tá? Ah, Cláudia, minha casa foi construída em cima de um cemitério de animais. Ai, Jesus, Cláudia, você tem muita emanação aí. Isso pode causar até câncer, tá? É muito grave. Ó, e ela falou aqui depois. Quando eu mudei para cá, minha vida não anda. Não tem como. Com um labirinto energético, com esse tanto de energias, isso é energia telúrica, mas é energia de morte, né? Corpos em decomposição embaixo das nossas casas, e isso causa um furacão energético que sobe e vai até o além, tá? Não importa em que andar você esteja, todas as pessoas ali vão ficar doentes. Então é importante que você aprenda a cuidar disso, a curar isso. E provavelmente, se você se mudou para essa casa, porque é o que eu falo, a nossa casa é a nossa extensão. Quando você veio da casa anterior, você já veio direcionada para essa casa, tá? Você veio numa construção que te trouxe até aqui. Então, isso não é por acaso que você está nessa casa. Então, você precisa realmente corrigir todo esse emaranhamento para que você possa não só corrigir esse problema dessa casa, mas você possa se mudar para uma outra casa com melhores energias, tá? Porque quando você corrige aquele labirinto que você está ali, né? Você tem, então, acontece que você é impulsionado a ir para algo muito melhor, como aconteceu com a minha casa lá, como acontece com muita gente, tá bom? A Denise falou assim, ó, ou roupas de brechó, como limpar a energia. Roupas de brechó, né? Eu fiz uma live aqui onde eu falei como limpar roupas de brechó. Depois você dá uma olhadinha no canal, tá? Porque é importante sim que você limpe. Eu vou falar aqui já a dica rápida, que é com você passa amoníaco, tá? Você lava as roupas com amoníaco. Ou então, se você for reikiano, você também faz reiki. Eu gosto de fazer várias técnicas, tá? Uma delas é você lavar com amoníaco, tá bom? A Gláucia, boa noite, minha linda, sou sua fã, que bom, fico feliz. Gostaria de saber como ativar a área do trabalho para melhorar as vendas. Primeiro, Gláucia, você vai ter que encontrar a área do trabalho aí, depois você vai ter que usar as cores e os elementos dessa área. Só que não adianta você ativar, tá? Uma área, que nem a Andrea contou aqui, que ativou a área ali do trabalho e a pessoa arrumou um emprego, tá? Com certeza, ela não está aqui para confirmar, mas com certeza, quando ela olhou ali, se tivesse coisas para serem curadas, teria que ser feito antes, tá? Porque não adianta você fazer uma ativação se você tem um problema grave ali que precisa ser corrigido. Então é importante que você conheça, que você aprenda como fazer isso tudo, tá bom? Ah, olha isso, ó, porque a Rosângela falou, porque todas as portas da minha casa estão quebradas, Rosângela. Você pode se fazer essa pergunta, né? Mas o ideal é que você corrija isso, porque muitas vezes a gente não precisa saber o porquê, mas sim saber que algo provocou isso. E esse algo é uma doença, é um problema que você traz com você e que está fazendo isso acontecer. Então, quando você resolve na sua casa, automaticamente, principalmente com a consciência que você está ganhando aqui hoje, porque se você perguntou isso aqui agora, é porque você já teve alguma consciência, né? E você ficando aqui nessa semana, você vai aprender ainda muito mais, tá? Então, quando a gente tem conhecimento, quando a gente ganha consciência, a gente pode fazer a mudança. Então, portas quebradas, você precisa consertar. É como a Andrea falou, faz uma força, vai lá, faz um orçamento, faz nem que seja um crediário, alguma coisa, para você corrigir essas portas, porque isso vai ajudar coisas que às vezes você nem está vendo na sua vida, que estão sendo travadas porque as portas estão quebradas. As portas da casa, elas são as bocas para a energia fluir, são bocas de, como eu posso dizer, caminhos abertos. Então, se você tem portas quebradas, você tem caminhos fechados, tá? Os seus caminhos estão fechados quando as portas estão quebradas. Então, você tem que corrigir para abrir os seus caminhos, tá? Onde colocar santos para orações, tá? Você tem que colocar num altar, de preferência no canto da espiritualidade da sua casa, ou no canto da espiritualidade de um cômodo que você eleger para colocar o seu altar, tá? Importante que não seja dentro do seu quarto, tá bom? Não pode, isso não é legal, tá bom? Glaucia falou, Márcia, o que eu faço se a minha cama fica do lado direito de uma tomada? Você vai curar essa tomada, tá? Então, você vai colocar ali uma placa escape na tomada, para que você seja protegida, né? Dessas emanações eletromagnéticas que a tomada ela emana, tá? Todas as tomadas elas têm que ter uma plaquinha escape, eu não tenho uma aqui agora para mostrar para vocês, mas se você depois for lá na loja, tá? www.donelalojavirtual.com.br, você coloca lá escape, SACAP, escape.
você vai ver vários produtos de escape, então tem plaquinhas, tem adesivos, tem várias coisas para você colocar aí na sua tomada, tá bom? A Cristina da Silva, Donella, me ajude, mudei de casa há um ano e tudo piorou, perdi o emprego e não passo em um processo seletivo, exato. Cristiane, isso pode acontecer sim, quando a gente muda, como eu falei aqui agora há pouco com a colega, é mais comum do que você imagina, mas é como eu falei, você já vem de um processo da outra casa, você não se mudou para essa casa por acaso, né? Então você já vem de um labirinto energético que te levou para um pior. Então você precisa conhecer e corrigir esse labirinto energético para que você possa mudar isso tudo, tá bom? Fazer a mudança. A Ingrid aqui fala, Donella, tem o que fazer quando sabemos que a energia ruim é emanada por familiares que sentem prazer em nos ver nessa situação ruim? Sim, Ingrid, tem. E você não vai fazer nada em relação a eles. Você vai fazer em relação a você. Quando você muda, tudo muda ao seu redor. Se isso está acontecendo, isso está dentro de você, tá? E precisamos mudar você para que as coisas mudem ao seu redor, tá bom? Aqui a Cláudia, ela falou, a minha irmã morreu aqui no mesmo terreno, morreu de depressão e não quis viver mais. Conheci você hoje, acho que é um sinal. Cláudia, com certeza, não é... A internet ainda está ruim ainda? Aqui, porque a internet parece que não ficou boa. Não, tá boa? Tá. Cláudia, puxa vida. Sinto muito, viu, pela sua irmã. E essas energias, elas estão aí, elas ficam, você se conecta a elas, é a sua irmã, né? Então você precisa de conhecimento, você precisa se aprofundar para que você possa saber como resolver essa questão, tá? Todas as suas questões e principalmente essa, porque você, além de você de ser a sua irmã, agora você está com toda essa energia está faz parte do seu labirinto energético. Então, Cláudia, você precisa conhecer e destrinchar, saber como corrigir esse seu labirinto energético para que você possa seguir em frente, porque com certeza essas energias, esse labirinto está te segurando, tá bom? Ó, tem muita pergunta aqui ainda, tá? Então, o que eu vou fazer? Amanhã eu vou tirar mais dúvidas de vocês, a gente vai anotar as dúvidas para que a gente possa poder responder todo mundo, poder responder as principais dúvidas aí que vocês estão deixando aqui, tá bom? Porque são dúvidas muito importantes que a gente precisa responder, tá bom? Então, eu agradeço a vocês por estarem aqui, por terem vindo. Obrigada! Mas, por favor, foi muito importante estar aqui com vocês, adorei a interação, tá bom? E fiquem com Deus. Um beijo e até amanhã. Não deixem de voltar aqui amanhã, tá bom, gente? Fiquem com Deus. Tchau. E eu tô para vender um apartamento. E eu tô para vender um apartamento em Natal, que eu vou ficar mais tempo aqui em Salvador, para poder comprar um aqui. E não tava, o negócio entalado, e para mim ir lá é difícil e tudo. Mandei não, né? Pedi para minha mãe ir lá, fazer o Feng Shui que a Márcia orienta. Falei, mãe, faz isso. Comprou aquele martelinho para tirar todos os miasmas, larvas atrás das paredes. Pronto, ela foi fazendo. Aí começou um fluxo de corredores. E beleza, e o povo indo lá, e a gente não movimento, fazendo as placas, Dani também. E aí, gente, 15 dias depois, do nada, eu recebi uma noite, até mandei pra Dani uma mensagem de uma corretora que eu nunca tinha visto, nem falava, oi, é o seguinte, eu vim com duas famílias aqui visitar o prédio, que você tem um apartamento à venda, né? Pois é, eu vim com duas famílias, e aí, como eu fiz a venda da porta do apartamento aberta, eu fui lá, mostrei o apartamento e já vendi os dois, saiu. Oi? Ela vendeu do décimo e o meu do sétimo. Que antes de eu fazer esse curso, eu já tinha feito Feng Shui na minha casa com uma profissional que dizia que era Feng Shuista. E depois que eu fiz, não adiantou nada, né? Isso eu vi na pele, né? Não teve mudança nenhuma. Mas agora, não. Agora eu vi a mudança, né? Porque eu fiz o Feng Shui do jeito que o curso que a Márcia ensina e mudou, né? Deu já sabe, mudou o astral da minha casa, mudou a forma da gente conversar aqui, a energia mudou, pessoas estão vindo me procurar. Eu sou advogada,